Primeiro, deixa eu pegar aqui então, aula 7, tópicos. No primeiro a gente vai voltar a falar sobre a memória do computador, que é uma memória de pilha, ou memória stack. Então, vou só reforçar alguns conceitos importantes, como a variável. A variável é o mecanismo que a gente utiliza para poder alocar um espaço na memória, é uma forma de alocar um espaço na memória. E toda variável tem um tipo, um identificador, um valor associado na memória, que está guardado na memória, e um endereço físico da memória. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma variável float, número, então a gente já sabe qual é o tipo dela, tipo é float, e esse tipo, ele me dá também, ou me diz também, qual é o tamanho dessa variável em bytes. Nesse caso, tipo float, 4 bytes nessa arquitetura. O identificador é número. O valor associado ainda não tenho nenhum valor, né? Se eu apenas utilizo aqui desse formato, float número, ele é indefinido. E o endereço, para eu saber o endereço, eu obtenho aqui, eu pego e-comercial número. Então, eu vou extrair o endereço. Lembrando que o endereço tem tamanho igual ao da arquitetura do computador, no nosso caso 64 bits ou 8 bytes. Então, só para a gente lembrar isso aí, e as variáveis elas são empilhadas na memória. Então, conforme as variáveis são alocadas, são empilhadas na memória. Vamos fazer aqui voltar aqui para um exemplo. Então, eu vou tentar mostrar aqui já com um exemplo com algumas variáveis, também já voltando no exemplo do if que a gente fez. Aqui lembrando, a gente vai fazer o esqueleto aqui do programa em C, que inclui a biblioteca, stdio, e a função principal. Então, quando a gente começa a alocar aqui alguns exemplos, algumas variáveis na memória, então tem aqui a variável número. Essa variável ela vai ter um valor associado a ela que eu preciso inicializar obrigatoriamente. Se eu não inicializar, então esse valor ele é indefinido. Eu não tenho como saber qual é o valor dessa variável. É o valor que tiver ali na memória do computador. Então, se eu agora imprimir qual é o valor da variável e o endereço dela, a gente vai poder saber o que tem ali dentro. Então, vamos lá. Então, vou fazer um printf aqui, porcentagem f, para saber o valor, e um e-comercial para saber o endereço. O endereço a gente exibe aqui com porcentagem p. Então, é importante lembrar que existe uma diferença quando eu quero saber qual é o valor daquela variável e o endereço dela. O valor eu uso o próprio identificador. Então, quando eu utilizo o identificador, ele me dá qual é o valor daquela variável. Quando eu coloco o e-comercial, ele está me dizendo qual é o endereço dela. E nós vimos que é possível armazenar esse endereço em uma variável. Então, se eu tiver uma variável e eu quero armazenar um endereço de número, eu consigo também. Então, o endereço de número. Essas variáveis que armazenam endereços, elas vão usar o símbolo do asterisco para poder armazenar. Então, essa variável aqui, então, ela tem 8 bytes. Ela armazena o endereço. E essa aqui tem 4 bytes. Um float, armazena um float. Então, essa é a diferença. Tá? Ao invés do float, eu vou colocar um inteiro aqui para mostrar uma coisa interessante.
Então, continua igual, é o endereço do número e o endereço, o próprio número, que tem o valor de um inteiro, e o endereço dele, que tem 8 bytes, porque ele é um endereço, então independente de qual é a variável, seja ela um char, um inteiro, um float, ela vai ter sempre 8 bytes. Bom, vou então imprimir os valores aqui, a gente vai ver o que vai aparecer na tela depois. E eu vou agora inicializar essa variável com algum número. Então lembra que a gente fez aquela experiência lá na sala com o número 258? O número 258 em inteiro, em binário, desculpa, ele vai ter esse formato, né? Então se eu tivesse o 255, a gente sabe que ele é 8 uns. Por que isso, né? Quando eu tenho, como a gente está na base 2, o 256 seria o nono bit. Aí o nono bit menos 1, então daria 255. Então 256, tem uma a mais aqui, e 8 zeros. 257 e 258. Então, esse primeiro bloco aqui de 8 bits representa um bloco de 1 byte, então ele ocupa um endereço da memória. Esse outro 1 que está extra aqui, ele está ocupando ele está num outro endereço de memória, é por isso que naquela aula a gente não conseguiu, utilizando apenas 1 byte, representar esse número. Vou imprimir agora de novo para ver o que acontece. Vou sair aqui então, para a gente poder compilar esse programa. Então esse programa ele tem que primeiro exibir o valor da variável número, seja ele qual for esse valor, a gente não sabe porque não foi inicializado, é indefinido. O endereço ela tem que ter de qualquer forma. Depois nós vamos jogar o valor 258, e aqui antes disso eu vou capturar aqui o endereço da variável número. Vou capturar esse endereço e mostrar mesmo o end número, para mostrar que é o mesmo endereço. Beleza. Se tiver uma dúvida aí muito crítica, vocês podem digitar no chat, tá bom? Senão a gente vai tocando aqui Então, vou compilar o programa, está compilado, e agora então nós vamos mostrar. Então, reparem que quando eu tento exibir o valor da variável número pela primeira vez, ele mostra um valor que em nenhum momento no código ele está escrito, 22035. De onde veio isso? Isso veio porque provavelmente a região da memória, que é a memória stack que a gente chama, né, a memória de pilha, que o sistema operacional reservou para essa variável, para essa região do programa, já tinha algum conteúdo ali. Então, esse conteúdo, quando eu interpreto ele como um inteiro, deu esse número 22035. Depois, logo em seguida, eu joguei o valor 258 nela. Então, eu forcei, né, eu inicializei finalmente essa variável com o valor 258 e imprimi de novo o endereço. Notem que o endereço é exatamente o mesmo. Então, não muda o endereço, só muda o valor. Eu vou só deixar identificado aqui o valor, endereço, o valor, endereço. Só para a gente mostrar. Então, agora deu um outro valor diferente. Por que esse valor agora é 21.986 e no outro era 22.035? Porque nessa execução a variável caiu num outro endereço ainda. Então repare que o final aqui do endereço é B2, B9, C. E no anterior era E7, 4, BC. Então nesse novo local aqui da memória tinha um outro valor ali dentro. Quando eu inicializo novamente, volta tudo ao normal. Bom, agora o que a gente vai fazer é um primeiro exercício interessante. Eu vou criar aqui uma variável para armazenar o endereço de um char. Então, end char. E eu vou dizer que end char recebe um endereço de número.
E a primeira pergunta é, isso funciona? Será que funciona? Pensem um pouco. Eu estou pegando... Qual é o tamanho de um endereço? Né? Quanto ocupa um endereço na memória? Sempre 8 bytes, certo? Então isso aqui tem 8 bytes. Se esse número tem 8 bytes, eu estou tentando jogar ele numa variável do tipo endereço, também, né? Char asterisco. Essa variável também tem 8 bytes. Então, a princípio, eu poderia dizer, não, está tudo certo, as duas variáveis têm o mesmo tamanho, então em termos de tamanho não tem problema nenhum. Em bytes, sim, funciona. Vamos então tentar compilar esse programa para ver o que acontece. Na verdade, vou até já imprimir ele na tela aqui. Endereço usando char, do tipo char asterisco. De char. E vamos ver o que ele me diz. É para dar o mesmo endereço, certo? Então, o mesmo endereço que eu exibi aqui nesse printf é para aparecer aqui também. Mas o compilador ele me dá não é bem um erro, ele me dá um warning, né? Lembrando que o warning ele é um aviso de que pode ser que tenha alguma coisa errada ou alguma coisa acontecendo aqui no programa que eu não posso ter feito alguma coisa errada, mas ele não tem certeza disso e isso não impede a própria execução e a própria compilação do programa. Então ele compila o programa, mas ele me avisa aqui, ó. Ele diz o seguinte, que a atribuição para o char asterisco foi feita de um tipo incompatível int asterisco. Então o que eu estou fazendo é exatamente isso, né? Eu estou jogando um int asterisco e um char asterisco. É isso mesmo que eu estou fazendo. Então eu quis fazer isso. Eu peguei um endereço que é de um inteiro e armazenei uma variável que guarda o endereço de um char. Mas pode perguntar qual é a diferença? Bom, vamos ver agora mesmo. Então a primeira coisa é, compilou, continua dando o mesmo erro. Quando eu rodo, então, olha só, os endereços são os mesmos. Então isso confirma que não importa qual é o tipo da variável que eu coloco, ó, se eu tiver um asterisco no tipo, ela sempre ocupa o mesmo espaço, que é o espaço de um endereço. Então isso é o suficiente. Então, aqui eu tenho o final DC-DC4, depois DC-DC4, mesma coisa aqui DC-DC4. Então todos exatamente iguais. A diferença entre elas é a forma como ela vai ser interpretada ao tentar ler o que tem ali dentro daquele endereço. Então, quando eu tenho um endereço, uma variável do tipo endereço, para obter o valor que está no endereço, uso o operador asterisco também. Então, nesse caso, seria asterisco end char. O que isso aqui está dizendo? Então, quando eu coloco só end char, esse tipo aqui é char asterisco. Então, é quase como se fosse uma equação matemática aqui, né? Então, tenho o asterisco desse lado, então eu tenho um endereço, aqui eu tenho um endereço. Então, eu pego esse asterisco aqui, eu quero um char, na verdade. Então, se eu quero um char, vou tirar aqui. Então, eu gostaria de ter, ao invés de ter um endereço de um char, eu quero ter um char. Então, eu pego esse asterisco e jogo para o outro lado. Então, jogo para cá. Então, essa aqui é a ideia do operador. Então, nesse caso, endereço. Nesse caso, então, é um valor. Então, qual é a diferença aqui? Qual é a diferença de usar char asterisco ou int asterisco? Se eu usar o int asterisco, quando eu for olhar o que tem lá dentro, ele vai interpretar aquilo como um inteiro, ou seja, com 4 bytes. Quando eu uso o char asterisco, ele interpreta aquilo como um char, que tem apenas 1 byte. Então, essa é a diferença. Vamos ver aqui, eu vou copiar aqui no comentário a mesma coisa, só que para o endereço do número.
Vamos trocar esse endereço de número aqui para endereço de um inteiro. Endereço de um inteiro. Vai ficar mais claro. Porque os dois, na verdade, são endereços do número, da variável número. A diferença é que um é interpretado como endereço de um inteiro, o outro como endereço de um char. Então, quando eu tenho o end int, ele é um endereço de um inteiro, ou seja, um int asterisco. Quando eu coloco o operador asterisco na variável, então agora eu tenho um valor de 4 bytes. Essa é a diferença. Vamos tentar agora, então, compilar e mostrar os dois. Vou jogar aqui, compilar aqui para baixo. Então, o valor da variável, na variável, né, no endereço end int, o valor no endereço end int, então aqui o valor no endereço end int é o próprio inteiro. Pessoal, pelo que eu vi aqui, se vocês estiverem logados com o e-mail da USP, vocês podem só entrar diretamente na aula. Se você não tiver logado com o seu e-mail da USP, eu tenho que autorizar. Então, eu acabei de autorizar alguém aí. Tudo bem, mas aí nas próximas a gente já sabe tentar entrar com o e-mail da USP para ficar mais fácil. Assim, não precisa ficar autorizando todo mundo, tá bem? Muito bem. Então, aqui, né? Esse é o valor no endereço end int, né? Ou seja, onde está armazenado aqui o end int. Bom, se eu deixar desse jeito aqui, não está funcionando, né? Isso aqui é a variável end int, ela armazena um endereço. Então, se eu deixar desse jeito, ele vai me mostrar o endereço, não o valor lá dentro. Vou só confirmar aqui para vocês. Então, ele me mostrou um endereço. Eu quero o valor lá dentro. Para obter o valor lá dentro, eu ponho um asterisco. Tá? Então, agora sim, vai me mostrar um inteiro relativo ao que está aqui dentro desse endereço. Bom, se ele vai me mostrar um inteiro que está nesse endereço, qual é o inteiro que está nesse endereço? Tem que ser o 258. Certo? Não tem outra forma possível. É a mesma variável, só estou olhando o que tem lá dentro. Então, vamos lá. Por enquanto eu estou ignorando esse warning aqui, tá, gente? Então, é exatamente isso. Então, tem aqui o valor que já estava na memória, o endereço dela, joguei um valor lá dentro, 258, olhei o endereço, continua o mesmo, o endereço nunca muda. Eu armazenei esse endereço, quer dizer, nunca muda na mesma execução, né? Se eu executar de novo o programa, ele pode mudar. Eu vou pegar esse endereço, então, e armazenar ele numa variável que armazena endereços, que é do tipo char asterisco, e tem também a variável do tipo int asterisco. Né? As duas eu estou usando para armazenar esse endereço. E quando eu olho o valor naquele local, ele é 258. Não está certo. Era o que a gente esperava mesmo. Agora, quando eu olho o valor no endereço end char, é que a gente vai ter uma mudança. Então, veja bem. No end char, essa é uma variável que armazena o endereço de um char. Então, quando eu olho para o que tem dentro dessa variável, o que eu estou fazendo é olhar o valor de 1 byte. Então, essa é a diferença entre os endereços de tipos diferentes. Então, os endereços de tipos diferentes são interpretados conforme o seu tipo, com relação ao número de bytes e também com relação à interpretação binária. Então, o float, por exemplo, ele é uma variável que ocupa 4 bytes e o int também ocupa 4 bytes.
Qual é a diferença entre elas? É a forma como eu interpreto esses bits, em que o inteiro vai ter uma interpretação que vai dar um número inteiro, positivo e negativo, e o float tem um número ponto flutuante, ele aceita casas decimais. Então a interpretação dos bits é diferente. Então, vamos lá. Olha só, mesma coisa que aconteceu naquela aula que a gente fez. Quando eu olho para um inteiro, então eu estou olhando para os 4 bytes como um todo. Então eu consigo representar o número 258. Quando eu olho para o char, eu consigo só representar um único bloco de 8 bits, um único byte. Então os primeiros 8 bits, o primeiro byte do número 258, é interpretado aqui como sendo o número 2. Se a gente olhar aqui na nossa interpretação, voltar aqui um pouquinho, é exatamente o que acontece aqui, né? Então eu vou separar aqui os 8 primeiros bytes, os 8 primeiros bits. Então, quando eu tenho aqui, ó, os 8 primeiros bits do número, 256 é 0, 257 é 1, 258, se eu olhar só para esses 8 bits aqui, eu interpreto ele como 2. 1, 0 é 2. Muito bem. Então, isso para a gente revisar aqui o conceito dos endereços. Mais para frente no curso, a gente vai usar bastante esse conceito de armazenar endereços e por que isso é utilizado. A gente já usa isso, por exemplo, no scanf, quando a gente utiliza um scanf. A gente precisa, então, por exemplo, para a função scanf, passar o endereço da variável para que ela possa ser modificada quando o usuário digita alguma coisa no teclado. Então, nós já estamos usando esse conceito de endereços, de armazenamento de endereços, aqui ao utilizar, por exemplo, o scanf. Bom, então agora eu vou entrar aqui no condicional. Nas aulas passadas a gente já falou um pouquinho do condicional, e eu pedi para vocês fazerem um exercício na aula que era fazer uma média com descarte. É aquela média que eu tinha 4 números, então o usuário entra com 4 números e eu faço a média entre os 3 maiores números. Esse era um exercício, inclusive, que está no Run Codes, para vocês poderem tentar resolver. Eu espero que vocês tenham tentado fazer. Pelo que eu vi ali no Run Codes acho que está a média harmônica, né, que é um outro exercício similar. Pelo que eu vi aqui, tem 34 pessoas que já enviaram o exercício, e tem até hoje, tá, pessoal? Então, eu estou deixando aqui, tinha colocado até hoje, eu vou aumentar o prazo aqui para amanhã, mas tentem mandar, tá bom? Eu sei que não vale nota isso, mas é importante para vocês manterem os estudos de vocês. Então, vamos lá. Vamos fazer um outro exemplo. Então, vamos pegar aqui um caso em que, ao invés de eu ter uma única operação, que eu quero ter um programa que faça uma única operação, eu vou permitir que o usuário escolha qual é a operação que ele quer executar. Então, o que eu vou fazer basicamente é o seguinte: eu vou permitir 2 números, então eu vou ter a variável aqui, o número x e o número y. Vamos utilizar um double para ficar melhor. Então, eu tenho 2 doubles aqui, x e y. Então, esse programa, e aqui eu vou fazer isso aqui pela primeira vez, eu vou colocar um comentário aqui no início do código. Para que isso serve, né? O ideal, todo programa que o código-fonte que a gente construir, colocar um comentário inicial dizendo o que ele é. Então, esse é um programa que permite realizar operações básicas. Então, soma, subtração, divisão e multiplicação com 2 números x e y. Então, eu tenho aqui 2 números x e y. Depois eu vou ter também o resultado dessa operação. E agora eu vou pedir para o usuário digitar esse valor. Então, a primeira coisa aqui no programa é alocar para as variáveis. Eu vou alocar espaço para as variáveis. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou separando um espaço aqui na memória stack, na memória de pilha,
para o número x, que é o primeiro número que eu preciso executar uma operação, para o número y, que é o segundo número, e para o resultado final. Então, são 3 espaços na memória que eu preciso alocar. Na sequência, vou permitir ao usuário entrar com os valores de x e y. Como é que eu faço isso? Eu faço isso por meio do scanf. O scanf, então, e aqui eu vou colocar uma mensagem para o usuário. Então, vou dizer o seguinte: vou chamar de calculadora. Então, vou dizer digite o valor de x. Depois do digite o valor de x, eu vou então pedir para o usuário entrar com o valor que é por meio da função scanf. Por scanf, então, o primeiro elemento aqui do scanf, a primeira parte, é qual é o tipo esperado, nesse caso é um double, LF. Logo na sequência eu preciso de entrar com um endereço na memória para onde vai esse valor. O endereço para onde vai é o endereço de x. Vou copiar essa região, essas linhas, e vou repetir o mesmo para o valor de y. Então aqui a gente já tem o usuário digitando o valor de x e y. Na sequência eu vou executar uma operação. Eu poderia, aqui só para fazer um teste, a gente gostaria de fazer um programa que tivesse todas as operações básicas, né? Mais, menos, divisão e multiplicação. Mas aqui, só para fazer um teste inicial, eu vou fazer só a soma. Então, x mais y. Vou imprimir na tela. Resultado. Lembrando aqui que no printf eu preciso colocar o que a gente chama de máscara para dizer aonde vai o valor que eu estou querendo exibir da variável. Então essa variável resultado aqui, ela vai ser exibida aqui, logo na frente, LF. Então, /n, que lembrando que /n é uma quebra de linha. Então, vamos ver se isso aqui funciona, tá? Aqui está tranquilo esse programa, então, lembrando, né, aloca o espaço para as variáveis, permite ao usuário entrar com os valores de x e y, executar a operação e depois mostrar na tela o resultado. Legal. Então vamos agora compilar esse programa. Vou trocar o nome dele para calculadora. Agora, como no Linux, a gente utiliza o comando mv, move. Então, eu vou mover de condicional.c para calculadora.c. Então, gcc calculadora.c -o calc. E agora ele já compilou. Está aqui o meu programa calc. Eu vou rodar ele. Calculadora, digite o valor de x, 40. Digite o valor de y, 10. Resultado 50, então parece que está tudo certo aí por enquanto que a gente tem feito até agora. Eu recomendo que vocês, quando forem codificar os seus próprios programas, que utilizem essa abordagem. Não tentar fazer o programa inteiro. Façam partes dele antes de resolver o programa como um todo. Que eu renomeei ele. Então, calculadora. Bom, agora ao invés de executar uma única operação, vou permitir que o usuário escolha qual é a operação. Que operação que ele quer efetivamente executar. Para isso, então, vou criar uma variável, operação, vou jogar aqui o valor 0 para ele inicial, e aí a gente vai dizer que 1 é soma, 2 subtração, 3 divisão e 4 multiplicação. Então a gente vai tratar a variável operação para o usuário poder digitar esse valor. Então eu vou dizer aqui para ele, escolha a operação. E aqui eu nem precisava ter colocado esse comentário, né, que já está aqui embutido. Vou pegar isso aqui e vou aproveitar ele.
escolho a operação. 1, soma. 2, subtração. 3, divisão. 4, multiplicação. Vou colocar isso aqui. Vou permitir o usuário, então, entrar com o valor de Opper. Opper é a variável que determina qual é a operação. Muito bem, então agora, como o usuário digitou o valor aqui, 1, 2, 3 ou 4, eu posso, então, fazer com que o próprio programa, entenda qual operação ele tem que fazer. Só que aqui, né, eu não posso simplesmente utilizar o código como ele está. Da forma como a gente tem aqui o código, ele está linear. Isso significa que ele segue o mesmo fluxo. Vou tentar escrever aqui numa folha e mostrar para vocês. Então eu tenho uma entrada, então vou colocar aqui. Então ele faz um scanf por x, vou deixar bem simples, tá? Daqui a pouco eu mostro aqui a folha para vocês. Então, como é que o programa está sendo executado? Ele está sendo executado numa linha, assim, né? Então eu tenho primeiro o scanf do x, depois o scanf do y. Na sequência, eu vou fazer o scanf da operação, a entrada da operação. Então, eu estou lendo várias variáveis diferentes, né? Então, tá, scanf, deixa eu posicionar aqui melhor. Beleza? Então, fiz a entrada, tem aqui o programa, ele entra como se fosse um fluxo de linhas de código. Então, primeiro faz a leitura de x, depois faz a leitura de y, depois faz a leitura da operação. E é sempre nessa ordem, né? A ordem das linhas do programa. Não tem como eu trocar a ordem disso aqui. Sempre que esse programa executar, ele vai primeiro pedir para o usuário x, depois y, depois operação. É sempre nessa ordem. Logo na sequência, do jeito que está aqui, ele está dizendo que o resultado é igual a x mais y. Então é isso aqui. Ó. Então é isso que ele está fazendo aí no meu programa. Tá? Então alguém fez uma pergunta aí, deixa eu só dar uma olhada, eu estava concentrado aqui. Se é necessário atribuir um valor para a operação antes de pegar. Não é necessário, nesse caso não é obrigatório, porque logo em seguida eu já tenho um scanf. Né? Então, nesse caso não é. De alguma maneira eu estou forçando que é zero, estou dizendo que é zero antes do usuário digitar. Mas realmente não precisaria, tá? É opcional. Então, reparem que o programa do jeito que está, ele está executando numa linha de código, num único fluxo. O que a gente quer fazer agora é permitir que esse fluxo ele seja particionado, ou ele seja desviado de um lado para o outro. A gente vai tentar fazer uma coisa desse tipo aqui. Ó. Vou tentar colocar aqui, desenhar aqui no papel e eu mostro para vocês. Isso que eu estou desenhando é uma ideia de o que a gente chama de fluxograma. O fluxograma ele é interessante porque a gente consegue fazer no papel como é que o programa se comporta. Então, eu vou pegar aqui, eu vou assumir que o programa já começou, e aí eu estou numa fase aqui que eu tenho a leitura da variável, então tem scanf da operação. Então aqui, quando eu estou nessa linha aqui, ó, scanf, Opper, eu sei qual é a operação, o que o usuário digitou, 1, 2, 3 ou 4. Eu posso então, com base no valor da variável operação, executar uma operação diferente. Esse tipo de teste, no fluxograma, a gente coloca como se fosse um losango. É o símbolo que a gente utiliza. A gente utiliza um símbolo como esse aqui. Então eu vou testar se a operação é igual a um determinado valor. Então ela é igual a 1. Então
se a operação for igual a 1, então eu vou fazer alguma coisa. Então, se isso aqui for verdadeiro, então o resultado é igual a x mais y. Então, é isso que eu quero fazer. O que eu consigo fazer isso se for verdadeiro, né? Se for falso, eu posso ir para outro fluxo. Eu não executo essa linha de código. Então, aqui falso. Vou fazer um outro teste. A operação é igual a 2. Se for verdadeiro. Então, no fluxograma dá para entender como é que eu poderia desviar o código para executar ou não executar certas operações dentro do programa. Então, por exemplo, eu quero que quando a operação, se o valor da variável operação for 1, ele execute x mais y. Se não, ou seja, se for falso isso, eu quero que, se o valor da operação for 2, ele execute o resultado x menos y. E é isso que a gente vai fazer aqui. Ao invés de executar aqui direto, eu vou dizer, bom, se o valor da operação for 1, lembrando que o igual na linguagem C são 2 iguais, tá? Para diferenciar da atribuição. A gente tem esse... Isso aqui, então apenas se o valor for 1, ele vai executar essa operação. Então, resultado x mais y. E aí, então, se eu quero que, se isso for falso, alguma coisa execute, então isso aqui só faz executado. Executa se oper igual a 1 for verdadeiro. Eu posso utilizar uma cláusula que a gente conhece como else. A cláusula else, ela vai executar se o que eu perguntei ali atrás for falso. Então, se for falso, eu vou fazer um outro teste. Se a operação é igual a 2. E agora, então, eu posso colocar nessa linha aqui que a gente pode ver. Então, ele só vai executar esse bloco aqui que está entre chaves se o teste oper igual a 1 for verdadeiro. Se não, ou seja, se não for verdadeiro, é falso, né? Então, só executa se a operação é igual a 1 é falso. Agora, eu vou verificar se a operação é igual a 2. Se for igual a 2, então o resultado agora é x menos y. Ou seja, isso aqui só vai executar se oper igual a 2 for verdadeiro. Se não, então, quando que esse bloco vai ser executado? Se oper igual a 2 for falso. Então eu posso fazer uma sequência de testes if e else para tentar chegar no resultado final que eu desejo. Vou colocar dessa forma aqui, que eu acho que fica um pouco mais enxuto. Não, tá certo aqui. E então eu posso fazer uma sequência de if e elses. Então, agora eu vou verificar. Então, se a operação não é 2, ela pode ser 3. Então, 3. Executa.
3 verdadeiro. Agora tem a operação de divisão aqui. Então, agora a gente tem algumas outras questões. Eu vou até apagar aqui alguns itens. E vamos tentar compilar só essa parte aqui. Que já começaram a surgir algumas dúvidas, vou tentar responder as dúvidas. Tá? Bom, nesse caso, como é que o programa está fazendo? Aqui o programa ele só funciona para duas operações, a operação 1 e a operação 2. A operação de soma e a operação de subtração. Eu não tenho o caso aqui do 3 e do 4. Então só testei o 1, se não for o 1, é 2. Se não for o 2, não tem nada aqui escrito. Como é que eu posso tratar isso? Né? Então, o Pietro aqui perguntou, como é que, se eu colocar um valor na operação que não foi definido, se eu utilizar um else aqui, o que é isso aqui? Né? Executa. Isso aqui só vai executar se operação igual a 2 for falso e operação igual a 2 também for falso. Isso significa que só vai chegar nessa linha de código se tudo for falso antes. Isso significa que o usuário não digitou nem 1 nem 2. Então aqui o valor digitado não é nem igual a 1 nem igual a 2. Aqui a gente ainda vai ter o 3 e o 4, né? Mas só para ter aqui um exemplo. Vou então compilar aqui o programa, só para a gente ver o que acontece. Então, calculadora, digite valor de x, 40, valor de y, 10. Agora vou ter que escolher a operação, soma, subtração, divisão, multiplicação. Se eu escolher 1, então o resultado é a soma. Se eu escolher 2, o resultado é a subtração. Então eu consegui efetivamente desviar o código dessa forma aqui. Então se a operação for 1, ele executa a soma. Se não, se f aqui seria o else, então ele vem e executa a operação, verifica se a operação é 2. Se a operação não for 2, então, se a operação for 2, então ele executa a subtração. Se eu tentar agora digitar um valor que não é nem 1 nem 2, por exemplo, 9, alguma coisa desse tipo, então ele deu aqui o resultado 0. Então por que ele deu o resultado 0? Porque o valor digitado não é nem igual a 1, nem igual a 2. Vou pegar aqui o nosso programa e colocar um valor aqui inicial no resultado. Digitar aqui o valor menos 1. Quando menos 1 aqui, vai ficar bem claro que ele tem que dar menos 1 no final, né? Porque no fim não mexeu no valor, no resultado, ele não calculou nada. Então não importa o que eu digitar aqui, se eu digitar um valor de operação que não existe, o resultado é menos 1, porque ele não mexeu na variável resultado. Bom, muito bem. Vamos terminar aqui então. Vou deixar esse aqui do jeito que está, e agora nós vamos continuar verificando se a operação é igual a 3. Se for 3, o resultado é x dividido por y. Se não, se for 4, o resultado é x vezes y. Se não for, então a gente pode dizer o seguinte: esse último item aqui, ele só executa se a operação for diferente de 1, 2, 3 e 4. Quer dizer que o usuário não digitou nenhuma operação válida. Então a gente pode dizer operação inválida. Operação inválida e fecha tudo aqui.
Bom, qual que é o primeiro desafio da gente utilizar a estrutura condicional como o if e else aqui que a gente está utilizando? Tá? Eu sei que tem algumas perguntas, daqui a pouco eu vou responder. Tá? O primeiro desafio é a gente conseguir alinhar essas coisas todas. Né? Repare aqui que o código ele começa a ficar bastante complicado. Então, dependendo do jeito que eu coloco, ele pode ficar difícil de entender. Tá? Então, eu vou tentar aqui diminuir o número de linhas, só tirando as linhas em branco. Mas olha só, como que facilmente isso aqui pode ficar difícil de você acompanhar. Uma estrutura if-else muito grande. Qual que é a minha dica aqui? Vocês utilizarem sempre as chaves. Tem gente que abre a chave logo na mesma linha do if, tem gente que gosta de abrir embaixo do if. Tanto faz, tá? Pode ser de qualquer um dos jeitos. Tem gente que faz assim, né? Gosta de fazer tudo separadinho, tudo bem. Se você achar que fica melhor o seu código. Eu deixo mais compacto assim, mas vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Eu recomendo sempre usar a chave. Porque quando você utiliza a chave, você consegue fechar ela. E o ideal é você fechar ela na mesma linha do que você abriu o if. Imagina então, esse código aqui, ele pode ser difícil de entender, mas dá para entender, né? Então, ó, operação igual a 1 é essa, operação igual a 2 é essa, operação igual a 3 é essa, operação igual a 4 é essa, beleza. Agora imagine se eu tivesse um cenário em que eu tivesse tudo na mesma linha. Então, por exemplo, isso aqui, ó. Uma coisa desse tipo aqui. Aqui eu não sei quem está fazendo o que mais. Que if que é esse, onde está, onde que entra cada linha dessa, como é que o código desviou. Então esse código aqui tem um problema que a gente chama de um problema de má indentação. Então o código não está bem estruturado desse jeito. É muito difícil para alguém olhar para esse código e entender o que está acontecendo aqui dentro. É a primeira vez que eu falo sobre isso. A indentação são espaços que você deixa para indicar o que está dentro do que dentro do código. Então eu vou voltar tudo aqui, deixar do jeito que estava antes. Porque senão eu fico doido. Não consigo entender nada. Beleza, vamos ver se isso aqui funciona. Alguém perguntou do else if aí, eu já vou falar, tá bom? E do switch também. Então, digite valor de x 50, valor de y 10, vou fazer a divisão agora. Beleza, fez a divisão. 50, 10, multiplicação. Tranquilo, então está tudo funcionando. Se eu não digitar nenhuma operação válida, por exemplo, digitar a operação 6, que não existe, então uma operação inválida, resultado menos 1. Tudo bem? Então, eu já vou chegar nos outros pontos que vocês têm dúvida. Primeiro, só aqui, falando sobre o if e o else mesmo. Bom, notem que eu tenho uma outra questão importante aqui nesse programa. Se eu tiver o x igual a qualquer valor e o y igual a 0 e fizer divisão, eu vou ter um problema. Esse problema é um problema chamado de divisão por zero. A divisão por zero ela não é bem tratada em computação, eu não consigo tratar ela. Ele dá um resultado infinito, porque quando eu divido um número por zero, eu estou dividindo por nada, então o valor do numerador explode para o infinito. Então esse não é um valor que eu gostaria de, um cenário que eu gostaria de que existisse. Isso aqui não vira nenhum número, então se eu tentar fazer uma conta com esse valor, não tem muito como, não tem como fazer isso. Então o ideal é que eu tenha um segundo if aqui dentro. Então tentem fazer isso aqui. Vou deixar isso como exercício, tá? Então, como exercício, ó, ao invés de simplesmente executar cegamente a operação 3, caso y seja 0, vocês não vão executar a divisão. Vou dar uma mensagem para o usuário, por exemplo, erro de divisão por 0, alguma coisa desse tipo, tá bom? Tentem fazer depois. Eu vou passar esse código lá no TDIA, vocês tentem fazer em casa. Uma outra... Vou só digitar aqui...
Vou deixar sem acento para não dar problema entre os sistemas. Então, operação inválida. Bom, o que mais que a gente pode fazer? Então, deixa eu pegar aqui as dúvidas. Bom, a questão do if-else e do switch. O switch eu vou explicar daqui a pouco, tá, Gustavo? Sobre o else-if eu já vou explicar. E se existe uma convenção de qual a melhor maneira de organizar o código. Bom, não tem uma convenção. O ideal é que você, sempre que você utilize uma estrutura que desvia o código, como é o caso do if, você tem que dar um espaço para as próximas linhas. Na próxima linha tem que dar um espaço. Então, tudo que tiver, digamos, dentro do bloco if, tem que estar indentado, isso quer dizer, recuado em alguns espaços. Eu utilizo o tab aqui. Tem gente que utiliza espaço mesmo. Então, você pode dar alguns espaços ou você pode dar um tab, aí fica ao seu critério. Tá? Mas tem que ter esses espaços. E se você utiliza, abre a chave na mesma linha do comando ou na próxima linha, não tem uma convenção exata. Cada um faz de um jeito mesmo, não é um jeito que preferir. Então, isso aí é quase que uma discussão. Se você põe o arroz em cima do feijão, o feijão em cima do arroz, o arroz do lado do feijão, não tem uma discussão isso, não tem um valor, não tem uma resposta certa, tá bom? Beleza. Bom, então eu vou deixar isso aqui como exercício. E vamos só verificar que está tudo certo. Eu acho que está, né? A gente já fez o teste. Então tá tudo ok. Então essa é a nossa calculadora. E aí o Gustavo perguntou se o comando else if funcionaria. Bom, o else if em C não existe exatamente como se espera, como se fosse um comando único. Ele é uma combinação do else com o if. Tá? E aí ele é um comando um pouco mais perigoso assim, de utilizar, porque você tem que ter a manha, porque na verdade você está usando o else e o if, e não um comando chamado else if. Algumas linguagens têm um comando só escrito else if, que você coloca isso junto. No C a gente não tem isso. Vou fazer uma versão aqui da calculadora. Calculadora else if. Vou copiar o código. E aí eu vou mostrar para vocês como é que ficaria nesse formato else if. O código fica mais compacto mesmo, tá? Fica mais bonitinho o código. Então, como é que seria isso? Ao invés de abrir um bloco else inteiro com uma chave, eu vou indicar que o else, na verdade, ele não tem um bloco de código. Ele executa unicamente um if, mais nada. Então essa é a diferença. Do jeito que está aqui, eu vou até tirar essas outras comandos aqui para não atrapalhar. Do jeito que está aqui, o que ele está indicando? Dentro do else eu tenho um if, mas eu posso ter outras coisas também. Agora, se dentro do else só tiver um if e mais nada, aí eu posso utilizar o else if. Então vamos lá. Como é que ficaria? Então, se dentro desse else a única coisa que eu quero executar é um if, então eu posso juntar os dois. Então eu digito else if. Tem um espaço aqui dentro. Então, aí as pessoas costumam, né, os programadores costumam colocar desse jeito aqui. Porque eu tenho, bom, se a operação for igual a 1, ele executa aqui x mais y. Se não, se a operação for igual a 2, x menos y. Repare que aqui eu não estou dando chance de fazer mais nada, se não se, né? Então é direto. Então o else só executa esse if e mais nenhuma outra coisa. Então, é possível fazer sim, fica desse jeito aqui. O else if ele faz a mesma coisa que o efeito é exatamente o mesmo do que a gente tinha feito antes. A diferença é a forma como o código está escrito. Repara que aqui, olha, essa chave aqui, ela fecha aqui. Essa chave aqui, fecha aqui. Essa aqui, fecha aqui. E esse else aqui, fecha aqui embaixo. Então, eu elimino chaves. Então, fica mais compacto. Tá? Então, o else if ele tem o mesmo efeito do else, abre chave, if.
A diferença é que quando eu não coloco chave no else, eu só posso executar o if, mais nada. Não tem como, por exemplo, bom, else if aqui, eu ponho uma outra coisa aqui embaixo. Sei lá, um printf, alguma coisa. Isso aqui, não posso fazer isso. Porque aqui eu forcei ele, cada else só tem um if associado. É um outro jeito aqui de escrever. A indentação no caso do else if, eu gosto de fazer desse jeito. Mas se você vai usar o else if, você deixa eles todos um embaixo do outro, assim. Eu prefiro fazer assim. Porque a ideia do else if é justamente você deixar o código mais compacto. Então ele fica um pouco mais difícil de entender, mas ele fica mais compacto. Então dá pra ver aqui a diferença entre esse aqui, que está mais... o código está mais reduzido, da outra calculadora normal, que o código está mais espalhado. Aqui não tem muito erro, né? Quem olha esse código aqui sabe exatamente o que está acontecendo. Com else if você perde um pouco do detalhe, mas você ganha num código mais compacto. Então, é uma escolha que a gente faz. Tudo bem? Isso fica melhor aqui quando a gente começa a praticar um pouco mais esses detalhes. Tá? Eu vou colocar esse exercício no Run Codes com a calculadora para vocês fazerem, já com a necessidade de não fazer a operação da divisão por zero. Tá? Bom, então o if funciona justamente para permitir... Deixa eu achar aqui a minha ordem. Tá? O if funciona então para desviar o código para regiões que eu queira ou não queira fazer certas operações. E então é uma estrutura que a gente chama de estrutura condicional. Vou fazer mais um exemplo com ele. Então eu posso utilizar o if também para poder fazer comparações entre faixas numéricas. Então eu posso dizer, então, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma tabelinha. Só para... Então vamos lá, aqui ó, eu vou fazer um programa aqui que é um programa de terror. A gente vai fazer um cálculo do imposto. Então, include sdo.h. Então eu vou dizer o seguinte, né? A pessoa entra com o salário e eu vou dizer qual é a alíquota do imposto de renda que ela entra. Então, cálculo do imposto de renda. Está quase aí na época de declarar o imposto de renda. Já está, na verdade, né? Então, eu vou pedir para o usuário digitar salário base. Scanf, porcentagem LF, porcentagem LF, vai, double, salário. Bom, o que está faltando aqui nesse programa, né? Eu estou pedindo aqui, então, estou mostrando na tela programa para cálculo do imposto de renda, mostrando na tela salário base, estou fazendo um scanf pedindo para ele armazenar no endereço da variável salário o que o usuário digitar. Qual que é o problema aí desse... Não, eu sou a favor de imposto, cara, acho que tem que ter imposto mesmo. Os mais ricos têm que pagar imposto. Mas vamos lá. LF, Pietro, é double. Tá? Então aqui é double. Então, a ideia aí desse programa, né, a gente armazena uma variável double qual é o salário e depois mostra aí a base de cálculo. Bom, agora
eu preciso verificar, com base no salário aqui da pessoa que digitou, qual é a alíquota do imposto de renda que ela vai ter que pagar. Até abrir aqui um programinha aqui. Então, double LF, aqui o L, só para dizer, o LF é como se fosse um long float. É meio que é esquisito, mas é o dobro de um float. É só uma questão aí que o Pietro, isso aí que você está perguntando é if ou LF? LF, então é isso mesmo. Então é para exibir ou escanear uma variável double. Bom, o que está faltando aqui nesse programa, pessoal? Bom, eu pedi para o usuário digitar uma coisa no terminal e armazenar no endereço de salário, mas eu não declarei a variável salário, né? Não está declarado. Se eu tentar vai me dar um erro. Vai dar erro, salário não declarado. Tá? Então eu preciso declarar, separar esse espaço aqui, alocar na memória double salário. Beleza. Legal, agora eu quero saber o seguinte, bom, se o salário da pessoa for menor ou igual a 1.903,98, estou olhando aqui, então a pessoa é isenta. Reparem que agora eu não fiz um igual, né? Eu estou trabalhando com uma faixa de valores. Tá? Agora, bom, se ela não for menor do que 1.903,98, então ela não é mais isenta. Então eu vou ter que fazer um outro if aqui só para exemplificar. Tá? Então, se o salário for maior ou igual a 1.903,99, e aí até, vou colocar aqui só para a gente, salário menor, até seria 2.826,65. Então, entre 1933,99 e 2.826,65 tem uma alíquota de 7,5%. Como é que eu faço isso? Eu testo duas condições. Então, se ele for maior ou igual a 1903 e menor ou igual a 2.826,65, então 7,5%. A porcentagem no printf eu tenho que colocar com uma barra, porque senão o porcento ele acha que vai vir uma porcentagem B aqui, por exemplo, uma porcentagem F. Eu não quero que ele ache isso, eu quero que ele imprima mesmo o símbolo porcento. Então eu tenho que colocar uma barra para ele saber que ele tem que imprimir o porcento e não uma variável qualquer. Tá? Fechei o if. A outra faixa aqui, salário, maior ou igual a 2.826, isso, ponto 66, e salário menor ou igual a 3.751,06. 15. If salário maior ou igual a 3.751,07. Eu errei, não. Tá certo. Tá certo. Aqui é 0,5. 0,5,06 e salário 4.664,68. Chefe 22,5. Se não, aí depois a gente pode até colocar um senão aqui. Né? Será que funciona isso? 27,5%.
Bom, então agora eu estou utilizando o if para compor um condicional com mais do que uma condição, mais do que um teste. Aqui esse primeiro if aqui ele é simples, né? Ele só qualquer coisa que for menor do que 1903, ele dá como isento. Qualquer salário entre 1903 e 2.826,65, 7,5 e assim por diante. Só que reparem que todos esses ifs eles são independentes um do outro. Não tem else envolvido. Então, nesse formato aqui de if, é como se eu não tivesse se for falso, ele vai sempre para o próximo item. Né? Ele não quebra, ele faz todos os testes. Ele vai testar o primeiro if, o segundo if, o terceiro if, o quarto if. Ele vai testar os 4 ifs, mesmo que o primeiro já seja verdadeiro. Então, se aqui for verdade, né, se o salário for 1903,98, ele vai imprimir isento. Então, vou colocar aqui um printf, ó, testando se isento. Depois eu coloco um outro printf aqui, testando se 7.5. Testando se 15. Testando se 22.5. E aqui, se não for nada, né, então ele vai testar, digamos, se não for 22.5, ele vai dar 27,5. Esse programa ele tem alguns problemas, né? E tem algumas questões importantes que a gente tem que pensar. Então, primeira coisa, né? Como eu coloquei vários ifs e não coloquei else, ele vai testar todos os ifs que eu coloquei. Então, ele vai testar se é isento, depois testar se é 7,5, testar se é 15, testar se é 22,5. O 27,5 ele vai só se o 22,5 for falso. Então, vamos ver o que vai acontecer. Já deu um nome para ele aqui no imposto. Então, salário base. Então, vamos lá. 1.000. Tem que ser isento. Só que olha só o que ele vai fazer. Ó. Ele vai testar todo. Eu esqueci de pôr porcentagem. Esqueci de pôr um barra N, vai ficar super confuso aqui. Então aqui eu fiz o teste para todos. Vou colocar um duplo porcentagem N aqui quando ele achar a alíquota. Beleza. Vou limpar a tela, ficar bonitinho. Beleza, imposto, salário base, 1.000. Então ele vai testar se é isento e achou que foi isento. Só que como eu coloquei os outros ifs embaixo, ele vai testar os outros também. Então ele vai testar se é 7,5, óbvio que não vai dar porque ele é isento. Vai testar se é 15, não deu também, deu falso. Vai testar se é 22,5, deu falso também. E olha aqui, ó, 27,5%. Reparem, então, do jeito que eu fiz aqui a estrutura, por que apareceu 27,5? Porque apesar de que o salário da pessoa é 1.000 e ele deveria ser isento, ele aparece 27,5 porque o salário da pessoa não está entre 3.651 e 4.664. Como ele não está nessa faixa, ele testou falso aqui e apareceu 27,5. Então a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente utiliza o if. Aqui o ideal seria eu tenho duas opções aqui para resolver isso. O primeiro seria testar explicitamente se o salário é maior do que 4.664,68. E aí, beleza. Então aqui eu estou testando explicitamente se é a alíquota de 27,5%. Aí é uma forma de fazer. A outra forma seria colocando o else como a gente fez na calculadora. Daquele jeito a gente evita alguns testes. Porque se um deles dá verdadeiro, então ele não entra no else mais. Então ele não testa mais nenhum outro para baixo. Então agora vai dar certo aqui. Quando eu coloco 1.000, 10.000 não, 1.000, isento, e ele não deu nenhum falso aqui, né? Não deu nenhuma alíquota falsa. Se eu ponho, sei lá, 5.000, ele deu 27,5%. Se eu pus 3.000,
15% e assim por diante. Tá? Aí fica como exercício aqui para vocês alterarem esse programa usando o else ou o else if, fica a critério de vocês aí, para que então alterar o programa usando o else ou else if para que ele teste apenas até encontrar a alíquota e depois não faça mais testes. Então primeiro ele vai testar se é isento. Se não for, ele vai testar se é 7,5%. Vamos supor que é 7,5%, então ele já não testa mais 15, 22 e 27. Então, exemplo. Se a alíquota real, né, real, verdadeira, que eu quero encontrar, for de 15, o programa deve apenas testar se isento, 7,5 e 15, e depois parar. Então ele achou a alíquota, parou. Tá? Tentem fazer isso. Pode usar if mais de um else ou mais de um else if consecutivo, não tem problema. Tá? Mas só cuidado com aquelas questões que eu falei no outro programa. Usem indentação, deem espaço ou tab para ficar bem claro o que vocês estão utilizando, o que está dentro do que. Senão fica muito difícil. Bom, e aí para fechar essa aula de hoje, eu vou... Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida aí, que ficou algo que não ficou claro... Ah, tá, peraí que eu não li aqui. Sim, o if eu coloquei menor... Tá, a pergunta foi a seguinte. Sim, o if eu coloquei menor ou igual a 28, 26, 65, onde de baixo não deveria ser só maior do que... sim. Aqui, reparem que o Israel perguntou, se em uma linha eu coloco menor ou igual a 2.826,65, aqui na de baixo eu tenho duas opções. Se eu colocar aqui 65, eu corro o risco dos dois serem verdadeiros. Né? Então, esse if vai ser verdadeiro e esse também vai ser verdadeiro. Então, a alíquota da pessoa vai estar em 7,5 e 15 ao mesmo tempo. Então, nesse caso, pode ter um caso em que as duas sejam verdadeiras. Vamos testar aqui, ó. 28, 26, 65. Né? 28, 26, 65. Tem que compilar, não posso esquecer. Então, 28, 26,65. Então, ele deu tanto 7,5% quanto 15%. Então, aí o programa tem um bug, né? Não poderia. Então, eu tenho duas opções. Ou eu ponho aqui 66, porque aí não tem erro, né? Não tem como ser igual. Ou eu coloco maior do que 65. As duas opções são válidas, tá bom? Nesse caso aqui, a gente assume que a pessoa não pode ganhar valor fracionado de centavo, né? Menos que 1 centavo de diferença não pode. Então, aí tudo bem. Mas se pudesse ter menos do que 1 centavo, você ganhar igual posto de gasolina, né? Posto de gasolina tem, a princípio, não sei se é muito justo, né? Mostra menos do que 1 centavo ali para enganar as pessoas daquela coisa meio da propaganda, né? Então, a gasolina custa 3,99999, né? Que na verdade é R$4. Beleza. Então, agora tá certo. Então, eu usei as duas opções aqui. Né? Então, cuidado só para não ter duas possibilidades de verdadeiro. Tá? Dá para usar maior igual ao maior, mas aí você tem que tratar cada caso. Beleza. Mais alguma dúvida do else ou else if? Eu vou passar exercício para vocês podem tentar fazer e depois tirar dúvidas. Tudo bem?
Beleza. Bom, então aí para a gente fechar a aula de hoje, eu vou mostrar uma outra estrutura condicional que não é o if. Essa estrutura, ela foi desenvolvida para poder permitir, assim que quando eu tenho múltiplos casos, múltiplos cenários que eu quero testar o código, e desde que o primeiro seja verdadeiro, todos os outros são verdadeiros. Então é um caso bem particular de uso dessa estrutura condicional. Essa estrutura a gente chama de switch. Alguém perguntou do switch, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? A primeira coisa que eu quero dizer dá para fazer tudo com if. Tá? Não precisa do switch para nada. O switch ele pode ser usado, mas tudo que você precisa fazer, dá para fazer só com if, else, if. E if, else. If, else é o suficiente para você fazer tudo que você precisa. O switch é só mais uma opção de um outro jeito de escrever estruturas condicionais. O switch ele é muito usado para quando eu tenho opções. Então, como é que ele funciona? Eu tenho uma variável, então vamos supor aqui, digamos que eu tenha, vou pôr aqui um número, variável número. Vou pedir para o usuário digitar esse número. É um problema bem simples aqui para ilustrar. O switch ele funciona testando uma única variável. Então, o switch também é uma estrutura condicional que desvia o código, mas ele opera sobre apenas uma variável. Então, por exemplo, com o switch não dá para fazer aquele programa do imposto. Não dá para eu falar assim, se o número estiver entre 1 e 3, faça isso. Se o número for maior do que 20, faça isso. Não tem como. O switch ele opera sempre sobre uma única variável e uma única condição sobre essa variável, sobre o estado dessa variável, né? É mais correto dizer. Sobre o estado de apenas uma variável. Então, nesse caso, é a variável num. Não tem como eu testar outra variável junto. No if, eu posso testar mais que uma variável junto, se eu quiser. Como é que ele funciona? Então, ele funciona com casos. Então, caso o número seja 0, então eu vou dizer aqui, printf. Número é maior ou igual a 0. Se for 1, desculpa. É igual a 0. Vou fazer um caso mais simples de todos aqui, que é caso a caso mesmo. Se for 0, número igual a 0. Se for 1, número igual a 1. É quase como se eu tivesse um if aqui. Eu posso fazer nessa sequência aqui. Então, eu poderia dizer como se eu tivesse um if, número igual a 0. Então, mais ou menos nesse esquema. Então, isso seria um caso. Então, case 0 aqui. Só que a diferença do switch para o if é que assim que um caso for verdadeiro, todos os outros também são considerados verdadeiros. Então, a gente vai ver aqui, nesse caso, se eu digitar 0, como o 0 é verdadeiro, ele vai considerar todos os casos verdadeiros. Então, 0 é verdadeiro, 1 é verdadeiro, o 2 é verdadeiro também. Então, se eu digitar 0, ele vai mostrar 1 e 2. Se eu digitar 1, bom, o número não é igual a 1, não é igual a 0. Né? Se eu digitar 1, ele não vai ser igual a 0, então ele vai pular esse. É igual a 1? É igual a 1, então ele vira o 1 e o 2 verdadeiro. Então, todos para baixo do primeiro verdadeiro, ele considera como verdadeiro. Vamos mostrar aqui como é que funciona.
Então, GCC, switch, menos O, switch. Opa, tô dando comando do Linux aqui. Switch. Beleza, então se eu digito 0, o número é igual a 0. Ah, desculpa, eu fiz um if a mais lá embaixo. Não devia ter. Vou comentar aqui o if só para não perder. Então, quando eu digito 0, lembra, o primeiro case que dá verdadeiro, todos os outros cases são verdadeiros também. Então ele aparece 1, 0, 1 e 2. Aí se eu digitar 1, ele só aparece 1 e 2. Se eu digitar 2, ele só aparece o 2. Então ele vai testando cada um dos casos até o 1 dar verdadeiro. Deu 1 deu verdadeiro, todos para baixo são verdadeiros. Então é esse o uso original do case, tá? do switch case. Bom, existe uma gambiarra para deixar ele mais interessante, mas é gambiarra mesmo. Tá? Quando eu quero que ele não execute os próximos casos, eu posso usar um comandinho da linguagem C que faz uma quebra do código. Essa quebra do código leva o código para o final da chave. E esse comando, ele chama break, porque ele faz uma quebra do código. Break. O break aqui, ele interrompe a estrutura, switch, e leva o código para depois da chave, do fechamento da chave. Vou chamar de execução. Então ele interrompe a estrutura switch e leva a execução para depois do fechamento da chave. Se eu colocar break aqui no final de todos eles, isso aqui virou um if, né? Uma sequência de ifs. If igual a 1, if igual a 2, if igual a 0, if igual a 1, if igual a 2. Vocês vão encontrar muitas vezes o switch desse jeito aqui, com break. Mas como eu falei, é quase como se fosse uma gambiarra aí para poder funcionar de forma mais bonitinha. Então 0 vai ficar só 0, 1 só 1 e 2 só 2. Então esse aí é o switch. O que é melhor? If ou switch? Não tem um que é melhor, tá? Tem só o que você acha que fica mais interessante para o seu código. Às vezes o switch ele deixa o código mais legível, mais fácil de ler. Então não tem problema usar o switch. Mas em geral o if ele é mais rápido que o switch. Então assim, a gente pode utilizar o if para fazer tudo que a gente quiser. E aí, para a gente fechar aqui, eu vou fazer uma outra calculadora, só que agora usando o switch. Vou pegar aqui a nossa calculadora. Então, aqui lembrando, né, que a gente tinha as opções de 1 a 4. Então, eu vou operar aqui usando o switch. Oper. Então agora eu testo o valor de operação, de oper. Então case 1. Fica bem legal, né? Também fica bem compacto o código, na verdade. Case 1, resultado é igual a x mais y. Case 2, eu tenho que colocar o break, né? Nesse caso. Então eu não quero que ele execute os próximos casos. Resultado é x menos y. Vou até tirar tudo isso aqui. Break. Case 3, resultado igual a x dividido por y. Break. Case 4, resultado igual a x vezes y. Break. Então, ficou
ficou bonitinho, ficou bem mais bonitinho com o switch do que com um monte de ifs. Então é por isso que o switch ele pode ser bastante útil, ele pode ser bastante interessante para casos assim, para situações como essa. Tudo bem? Tentem também aqui, né, como um exercício também, evitar se y for igual a zero. Tá? Do mesmo jeito. Então, lá no Run Codes, vou pedir esse exercício da calculadora. E aí, tanto faz. Você pode enviar com switch ou com if. Tá? Dos dois, a partir dos dois códigos. Fiquem à vontade para mandar qualquer um deles, mas mandem pelo menos um. Tá? E eu acho que é isso. Pode colocar um if dentro do case? Pode. Posso colocar. Então, eu posso, por exemplo, aqui... eu tenho um case... É que eu não quero dar a resposta para vocês, né? Do exercício, senão ia ser fácil. Mas eu faço separado aqui. O switch. Então, vou fazer o case 3. Aqui embaixo desse case, né, depois do dois pontos, eu posso fazer o que eu quiser. Deixa eu pegar aqui, só compactar esse cara aqui. Então, vamos supor aqui, se no caso 3, eu vou criar uma nova variável, uma variável A, e pedir para o usuário digitar essa variável. Então, e aqui eu uso um if, se A for menor do que 0, então eu posso colocar o código que eu quiser aqui dentro. Vou compilar aqui o switch. E vai dar peraí. Tá. Dentro do case, eu acho que a gente não consegue declarar variável. Acho que não. Porque senão a gente não consegue interpretar, né? Essa variável ela só funciona aqui dentro, então não dá. Então não dá para declarar variável, mas de resto dá para fazer tudo. Então switch aqui, se for caso 3, entre com outro número, menos 5, o valor digitado é negativo. Então eu consigo colocar if dentro do switch. E aí a outra é switch no if também. Eu também consigo. Então se eu tiver, se o caso, por exemplo, for 3, eu posso fazer um switch aqui dentro. Né? Também consigo. Então o número é igual a 3. Se o número for 4, por exemplo, não vai dar nenhum caso. Né? Então o Gustavo perguntou aí, se ele não entrar em nenhum case. Se ele não entrar em nenhum case, ele não faz nenhum e vem aqui para baixo e continua o código normal. Tá? Então ele só não faz nada, nenhum dos casos, não vai executar nenhum dos printfs, nem nada. Então vamos pegar aqui o caso 4. O número é igual a 4, e aí aqui dentro eu posso fazer um outro switch, se eu quiser. Switch, enfim, qualquer coisa. O número é igual a 4, entre um outro número. Eu consigo então misturar todas essas coisas. Eu posso fazer um switch em cima do A e fazer case A igual a 0, A igual a 0. E aí foi uma pergunta, né? Se tem como eu tratar quando não é nenhum dos casos? Tem como eu tratar. Agora é porque acho que
o switch em diferentes linguagens de programação, ele tem o caso que não é nada, né? Quando não cai nenhum dos casos, tem um jeito diferente. Tem uns que é otherwise e tal, else, acho que é default. Então, printf, nenhum caso foi verdadeiro. Então, default. Eu coloco o break aqui, mas não preciso, né, no caso. Eu acho que é default, vamos testar, né? Aqui, e agora eu nem lembro qual é a sequência para chegar lá, vamos ver. Então tem que digitar 4 primeiro e não pode ser 0 nenhum depois. Então, eu digito 4 primeiro, número é igual a 4, encontra o número, se eu digitar 0, A é igual a 0. 4, 1, ele é igual a 1. 4 e qualquer outra coisa, nenhum caso for verdadeiro, default. Enfim, então aí vocês têm os códigos para... o default, então ele serve, ele é como se fosse um else do switch. Então, é como se o default ele só entra no default se nenhum dos casos anteriores forem verdadeiros. Então, se ninguém for verdadeiro, default. A gente pode até colocar aqui também, para exemplificar. Então, se nenhum dos casos acima for verdadeiro, se não for nem 0, nem 1, nem 2, nem 3, eu posso querer executar alguma coisa para dizer que nenhum deles é verdadeiro. Então, na calculadora lá, eu poderia, por exemplo, exibir se o usuário entra com 1 é soma, subtração, 2 é subtração, 3 é divisão, 4 é multiplicação. Então eu posso dizer o seguinte, se default, se usar o switch, né? Default, então operação inválida, uma coisa desse tipo. O switch funciona com qualquer tipo de dado, mas ele é sempre com operação igual. Eu nunca consigo usar o switch com maior, por exemplo. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Então aqui seria número. Vamos fazer o int float, o a float. Então aqui float. Só falta não funcionar, né? Não funciona, então tá certo. Não funciona, então tem que ser um inteiro, né? O switch do C tem que ser um inteiro. Então ele fala, switch quantity not an integer. Então eu estava enganado. Isso aí é complicado, porque o switch ele tem características bem diferentes em cada linguagem de programação. É difícil até de decorar tudo isso aí. Então ele não funcionou. Com char dá para fazer. Então qualquer número que possa ser interpretado como um inteiro dá para fazer. Vamos utilizar aqui como char. Um char. Mas aí aqui eu estou pegando como se fosse um inteiro. Esse char aqui. Vamos ver se vai dar certo. É muita gambiarra. Então, cadê o switch? Então, eu uso 4, né? Nenhum dos casos é verdadeiro. Número igual a 4 entre outro número. Então, 5, nenhum caso foi verdadeiro. Agora deu certo. Esqueci de fazer um barrinho aqui. Então, compilar. Agora sim. Então, 4. Nenhum número igual a 4, então eu vou digitar 0, então A é igual a 0. Então agora o A ele é char. Então o tipo ele tem que ser um inteiro.
substado de apenas uma variável inteira, de um número inteiro. Pode ser int, pode ser char inteiro de 4 bytes, de 1 byte. Pode ser int inteiro de 4 bytes. Pode ser long int inteiro de 8 bytes. E tem um outro tipo, deixa eu ver se funciona aqui, que é o short. Inteiro de 2 bytes. Não tinha falado nele antes, né? Então o short é um inteiro de 2 bytes. Utilizado aí se você quer um pouco menos de bytes, tá? Mas praticamente a gente não usa aí. Aí beleza, fechou. Então acho que é isso.